Nobres companheiros, mais uma vez aqui nos encontramos para vislumbrarmos certos aspectos do Evangelho que, segundo eu imagino, nunca foram discutidos por nenhum estudioso, nenhum teólogo. Trata-se da segunda morte, em que Jesus nos vislumbra aqui um caminho de que a nossa alma poderá morrer, a alma, não o nosso corpo, mas o nosso espírito, quando se exausta com a morte física, vai para a espiritualidade. E essa alma poderá um dia morrer. Vamos analisar. Nos despertou esse aspecto o que Jesus fala em João capítulo 6. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Ora, esse pão é o ensinamento da lei divina, com todas as suas dificuldades, com todas as suas impossibilidades, que nós temos que vencer com garra, com força, acreditando que vamos ser beneficiados. Eu sou o pão da vida, diz Jesus. Repito, este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Olha, nós estudamos o Evangelho, procuramos praticar a lei de Deus e morremos. Como é que Jesus diz que se nós praticarmos a lei dele não vamos morrer? É que essa morte não é a morte do corpo físico, como eu vou adiante demonstrar. E continuou Jesus. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então, Jesus está dizendo que nós vamos viver para sempre. Seria uma incongruência, uma falta de lógica, porque os mais castos sacerdotes, os fiéis mais cristãos possíveis, vão morrer. Como é que Jesus diz aqui, viverá para sempre? Está se referindo à nossa alma. Então, fica este alerta que a nossa alma pode morrer. E não é só Jesus que aventa esse aspecto, não. Nós vamos ler em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Diz lá, porque, diz Deus, porque eu não quero a morte do que morre. A morte do que morre. Diz o Senhor, Deus, convertei-vos e vivereis. Repito, porque eu não quero a morte do que morre, diz o Senhor, Deus, convertei-vos e vivereis. Então, nós estamos verificando que Deus admite que a nossa alma, após a morte do corpo, pode morrer.
Veja a clareza da observação. Eu não quero a morte do que morre. Eu não quero a morte de quem vai morrer e acaba morrendo. Como é que pode ser se o físico já morreu? Mas se refere à morte da alma. E tem mais adiante, na Epístola de São Tiago, apóstolo, capítulo 5, versículo 19, diz lá: Meus irmãos, se alguém dentre vós se extraviar da verdade, ou seja, não praticar as leis divinas, e alguém outro o meter a caminho, ou seja, convertê-lo a voltar a praticar a lei de Deus, deve saber que aquele que fizer converter um pecador do erro desse caminho, salvará a sua alma da morte. Então, nós podemos salvar a nossa alma da morte. Posteriormente, nós vamos verificar isso aí. E em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, diz lá: Ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O que sair vencedor ficará ileso da segunda morte. A primeira morte é a morte do físico, do corpo humano. A segunda morte é a morte da alma. E tem mais esclarecimento aqui. Jesus fala isto que estamos falando agora para os sacerdotes daquela ocasião. Diz aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, com a própria voz, foi grafado aqui no Evangelho de São João, capítulo 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, as leis de Deus, não verá a morte eternamente. Parece um absurdo, não verá a morte eternamente, se todos nós morremos, mas ele está se referindo à alma de alguém. E tanto isso trouxe um desconcerto entre os sacerdotes fariseus, que eles retrucaram e disseram, pois os judeus, agora é que conhecemos que estás possesso do demônio. Abraão morreu e os profetas morreram. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Seria uma incongruência. Tinham os fariseus razão. Porém, diz aqui Jesus, e continuam eles, acaso és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e do que os profetas que também morreram? Que te fazes tu ser? Respondeu Jesus, se eu glorifico a mim mesmo, não é nada a minha glória. Meu Pai é que me glorifica, aquele que vós dizeis que é o vosso Deus. Então vocês verificam que a nossa alma poderá um dia morrer, se nós aqui na Terra violarmos as leis de Deus, conscientemente ou inconscientemente, se nós não cumprirmos a lei divina. Vejam como é importantíssimo esse estudo do Evangelho, para que nós possamos nos garantir da segunda morte, da morte, como está escrito há pouco, como eu li na Epístola de Tiago, apóstolo. E no Apocalipse, diz aqui, no capítulo 2, versículo 11, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repito, o que sair vencedor ficará ileso da segunda morte. Porém, agora, nos compete esclarecer como seria a segunda morte e como evitar a segunda morte.
aqui vamos encontrar ainda no Apocalipse de São João Apóstolo, a palavra de Deus. No capítulo 21, versículo 5. Então o que estava sentado no trono, que é Deus, disse: Eis aí faço eu novas todas as coisas. E ele me disse: Escreve, porque estas palavras são muito fiéis e verdadeiras. Notem bem. Também me disse: Tudo está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu darei gratuitamente a beber da fonte d'água da vida ao que tiver sede. A fonte da água da vida é o Evangelho. Aquele que vencer possuirá estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E prossegue. Mas, pelo que toca aos tímidos, e aos incrédulos, e aos execráveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos que dão veneno, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Ou seja, todos aqueles divorciados do Evangelho que Jesus nos ensina. Então, a todos esses, a sua parte será no tanque ardente de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Então, as almas empedernidas, divorciadas totalmente do Evangelho, que só pensam nos seus interesses particulares, no seu trabalho, nos seus bens materiais, no seu interesse humano, divorciados da lei divina, estão fadados, vejam bem, fiquem avisados, a ter suas almas mortas no enxofre, que é no tanque ardente de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Então, ficam esses esclarecimentos. Um grande abraço, espero que vocês atendam às palavras de Deus.